Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Essa é a aula de processamento de dados. Vamos lá para o Visual Studio Code. Muito bem, eu aqui na nossa pastinha intro, eu criei mais uma página chamada de 6 processamento de dados. E nesta página eu tenho este comentário aqui. Se você quiser copiar, você pausa o vídeo neste momento, copia e depois continua com a aula. Nós vamos falar de processamento de dados. Mas o que é um dado? Essa é a primeira preocupação. O dado ele é a representação de uma informação do mundo real em alguma outra escala. Então, por exemplo, temperatura. Nós temos várias escalas para temperatura. Tem a escala Celsius, a escala Richter, a escala Fahrenheit. A que a gente mais está acostumado é a escala Celsius. Então, se o dia estiver muito quente, eu vou pegar a temperatura desse dia e vou transformar num número. Por exemplo, 30 graus. Ou, se o dia estiver muito frio, eu vou transformar esse muito frio, essa temperatura, num número. Por exemplo, 5 graus. Então, se eu disser para você, a temperatura era 5 graus Celsius, você vai falar, nossa, que frio. Se eu falar, olha, a temperatura era 30 graus Celsius, você vai falar, puxa, que calor. Então, é um número dentro de uma escala que está representando uma condição do mundo real. Dentro da programação, essa representação vai ser uma representação digital de uma informação do mundo real, ok? E qual é a ideia? É você poder processar esse dado, você poder fazer cálculos com esse dado, você poder fazer várias coisas com esse dado e depois armazená-lo. Fica essa informação guardada para algo que você precise fazer com ela no futuro, nem que seja uma simples consulta ou fazer uma estatística ou uma infinidade de coisas que você pode fazer. Então, nós vamos ter um processo que é assim: entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Entrada de dados, primeiro passo, é o que em lógica de programação a gente chama de leia. Leia o dado, quando você está trabalhando com Portugal. Esse dado pode ser lido pelo teclado, pelo mouse, ele pode vir de um banco de dados, ele pode vir de um arquivo externo, ele pode estar guardado no HD, ele pode estar guardado num SSD, enfim, existem várias formas de eu receber um dado para poder processá-lo. Processamento de dados é o segundo passo, é o que o meu programa vai fazer. Justamente é a tarefa que eu quero cumprir para chegar a um objetivo. Com esse resultado, atingindo o objetivo, eu vou precisar fazer o quê? Dar um fim para isso. Ter uma saída de dados. É o que em lógica de programação se chama escreva. Ou seja, eu posso escrever esse dado na tela, eu posso escrever esse dado numa impressora, eu posso armazenar esse dado no banco de dados, num arquivo TXT, posso salvá-lo num HD, num SSD. Então você vai ver que tem vários dispositivos que eles podem funcionar como entrada e como saída de dados, que são dados mesmo a representação digital de uma informação do mundo real. Então vamos lá, vamos ver como que a gente vai fazer isso com o JavaScript. Como eu falei, o DOM nós vamos manipular o HTML numa playlist na sequência dessa. Então, nessa playlist que nós estamos vendo o básico de lógica de programação, nós trabalharemos com os boxes do objeto window, que é um recurso que o JavaScript traz para que você não dependa de um documento HTML. Basta você ter o código em JavaScript. Você pode acessar esses boxes, inclusive pelo console. Então, vamos lá. Eu farei aqui uma rotina para que a gente some dois números.
O usuário vai entrar com 2 números e nós vamos somar esses 2 números. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, esses boxes, eles não estão ligados ao documento, eles estão ligados diretamente à janela do browser. Nós já vimos a árvore DOM. Eu falei que ela é uma representação do código HTML que nós vimos lá na primeira aula. Observe que eu tenho aqui um primeiro passo, que é o window. O objeto window, ele representa a janela do browser. Então, o JavaScript tem uma variável do tipo objeto, chamada window, que vai representar a janela do browser. A esta variável estarão ligados 3 filhos. Um deles, o documento. Então, a gente vai ter o window.document. Segundo filho, os boxes. Nós vamos ter o window.alert, o window.prompt e o window.confirm. E, finalmente, o console, o window.console. Nós já utilizamos tanto o console como o alert sem utilizar o objeto window. Por quê? Ele é o objeto raiz. Se ele é o objeto raiz, tudo parte dele. Então, ele pode ser omitido. Então, nesse arquivo, eu vou utilizar o objeto window e depois vou omiti-lo. Então, vamos lá. Os boxes vão servir para entrada e saída de valores. O console pode servir como saída de valores e o document nós vamos trabalhar agora somente como saída de valores. Então, vamos lá. Eu começarei com o prompt. Então, vamos lá. Vou criar uma variável que eu vou chamar de base e eu vou atribuir a ela um valor prompt que o usuário entrará. Tá? O método prompt, ele é um método do objeto window, o window.prompt. E eu passo por ele uma mensagem que eu quero que o usuário receba. Entre com o valor da base. Vou rodar isso no browser para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, botão direito do mouse, Open with Live Server, está lá. Entre com o valor da base. Ele abriu um prompt, ok? Um box, esse box, ele não está relacionado ao documento, ele está relacionado à janela do browser e ele trouxe a informação que eu quero que o usuário leia. Entre com o valor da base. O usuário vai digitar um valor aqui qualquer, vai dar OK. Esse valor será recebido e será atribuído à variável base. Tá? Vou criar uma segunda variável, let altura. Só que eu vou utilizar o prompt sem fazer referência ao objeto window, porque o objeto window ele é o objeto raiz, então ele pode ser omitido. Prompt, e vai ter lá uma informação, entre com o valor da altura. Então, eu entrei com valor para base e entrei com valor para altura. E a saída? A minha saída vai ser através de um alert. Window.alert. Professor, você já usou o alert outras vezes sem o window. Justamente, ele é um box, ele vai estar relacionado ao objeto window, portanto, o window pode ser omitido por ser o objeto raiz. E eu quero que ele dê um alert na variável área. Professor, você não criou a variável área ainda. Tudo bem, então vamos lá, vamos criar a variável área e eu vou dizer que a área vai receber base mais altura. Então, está aqui, tá? Eu tenho entrada de dados
processamento de dados e saída de dados. Por enquanto, utilizando somente os boxes. Vou colocar o let aqui na frente. Pronto. Então, vamos lá. Vamos rodar isso. Open with Live Server. Olha lá. Entre com o valor da base, 20. Ok. Entre com o valor da altura, 50. 20 mais 50, 70. Qual é o resultado? 20, 50. Por quê? Ele entendeu que 20 e 50 eram textos. Sendo texto, ele fez uma concatenação. Ele juntou as duas strings. Então, o que eu teria que fazer? Transformar base e altura em numérico. Conversão explícita. Como é uma soma, ela é necessário. Se não fosse uma soma, nós vamos calcular aqui a área de um triângulo, ok? Então, ela não seria necessária. Haveria uma conversão implícita. Mas eu utilizo conversão explícita em todos os meus cálculos. Tá? Se eu tenho uma entrada onde o dado vai chegar como texto, eu faço a conversão explícita. Então está aí. Então agora isso vai funcionar. Vamos lá. Open with Live Server. Está lá de novo. 20, 50 e o resultado deu 70. Certinho. Fez a nossa soma. Bom, a saída, ela pode ser dada pelo alert, ela pode ser dada também pelo console, window.console.log, e aí eu vou colocar lá a área. E eu também posso escrever direto no documento HTML, window.document. E o método, função, que vai escrever no documento HTML é o método write. Escreva. E eu vou escrever o conteúdo da área. Então, as três saídas possíveis. Alert inbox, console, que é o console que nós já estamos utilizando já faz um tempo, e agora nós vamos ver como é escrever no HTML. Então vamos lá, vou rodar isso daqui, Open with Live Server, vou dizer que o valor da base é 20, o valor da altura é 50, alert 70, e olha aqui no documento apareceu escrito 70, ok? Nossa, de onde saiu isso? Vamos lá. F12 para ver o console. Está aqui 70, ok? Ah, e este 70 aqui, como é que eu faço para ver? Se eu der o exibir código-fonte, como você está acostumado a fazer lá no seu curso de HTML, você vai ver o código-fonte, que é só a minha tag script. Não tem esse 70 escrito no código-fonte. Tá? Aqui é o meu script, né, que calcula a área, ok? A gente vai ter também o script que vem, é um código injetado pelo Live Server, que a gente está utilizando o Live Server, né? Mas é um código injetado. Então não é pelo código-fonte. Por onde é? Por aqui, ó, ao lado do console, nós temos o Elements. Tá? Se eu clicar aqui em Elements, veja que ele foi no HTML e escreveu mesmo o valor 70, ok? Está aqui, ele veio aqui e escreveu o valor 70. Portanto, é um código HTML que foi gerado dinamicamente pelo JavaScript, que é essa a função do JavaScript. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o console. Só quero lembrar que
Se eu resolver dar um alert a partir do console, eu estou utilizando um objeto do Windows, window.console, para dar um alert, que é um box também ligado ao Windows. Então tá lá, alert oi, se eu der um enter aqui, pronto, vai aparecer o meu alert oi. Então eu tenho os boxes, tenho o console e tenho o documento, os três ligados ao objeto Windows, e aí eu consigo com que um interfira no outro. Voltando para cá, então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou deixar a informação de que eu não preciso da palavra Windows. Vou selecionar aqui o saída de dados, Ctrl, ponto e vírgula para comentar isso daqui. Portanto, se todos eles estão ligados ao objeto Windows, o objeto Windows não precisa ser declarado. Pronto. Que é como todo mundo trabalha. Alert, console e document estão ligados ao objeto Windows. E, finalmente, aqui, se aqui é a área do triângulo, como que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A gente vai formalizar os operadores aritméticos, mas está aí. Nós estamos, acabamos de fazer um programa que vai calcular a área de um triângulo. Você vai entrar com o valor da base, vai entrar com o valor da altura, ele vai processar esses dados, chegando a uma resposta, que é a área do triângulo, e vai dar a saída no alert, no console e no document. Vou vir para cá, deixa eu cancelar aqui primeiro, que a gente interferiu lá. Vou atualizar a página. A base do meu triângulo tem 70. A altura do meu triângulo tem 35. A área do meu triângulo é 1225. Resposta também no documento e resposta também no console. Se a gente for lá nos Elements, está lá também no Elements, tá? O HTML dinâmico que foi gerado. Dentro da tag body foi escrito o valor da área do meu triângulo. Eu poderia ter escrito tags HTML? Poderia. Vamos lá, tá? Eu vou dizer que no documento vou fazer com crase, tá? Abri crase, fechei crase, isso virou a string área, e eu vou dizer a área do triângulo de base, olha lá, interpolação, variável base, e altura, interpolação de variável, e a minha variável altura é, e interpolação de variável, a variável área. Mas eu quero que isso esteja entre 2 HRs dentro de um H1. Tá bom. Abri HR, abri H1, e lá no final eu vou fechar H1 e vou colocar mais um HR. E vamos ver qual é o resultado disso. Botão direito do mouse, Open with Live Server, entre com o valor da base, 60. Entre com o valor da altura, 30. Tá? 900 é o valor da área. Está lá, a área do triângulo de base 60 e altura 30 é 900. Veja que ela está dentro de um H1 e está envolvida entre 2 HRs. Como eu posso ter certeza? F12, Elements, tá aqui. Primeiro o HR, depois o texto dentro de um H1 e depois um outro HR. Portanto, um
HTML gerado dinamicamente. Se a gente olhar lá no console, está só simplesmente o valor da área, como a gente tinha feito, como foi com o alert. Então, eu finalizarei aqui o último box que está faltando. Vou colocar um console.log. Vou colocar aqui uma separação para a gente conseguir ver lá no console pós essa separação. Vou criar aqui uma variável let ligado e vou utilizar aqui o confirm. Poderia ser window.confirm. Tá? E ela passa uma mensagem. Você está ligado? Vou dar um console log ligado. E um console log type of ligado. Vamos lá, vamos rodar isso. Open with Live Server. Está lá, 60, 30, 900. Veio a pergunta, você está ligado? Eu posso dar OK ou cancelar. Se eu der OK, este box vai retornar true. Se eu der cancelar, esse box vai retornar false. Vamos ver? OK. F12 para ver o console. Está aqui. True booleano. Ok? Voltou true e o tipo de dado booleano. Vou atualizar. 60, 30. Está lá. Você está ligado? Vou dar cancelar. Ele retornou false e tipo de dado booleano. E para finalizar, eu vou voltar aqui no Visual Studio Code e vou colocar um último comentário, só para formalizar isso daqui. Eu vou formalizar o objeto window. Então está aqui, o window é uma variável do tipo object em JavaScript. Ele representa a janela do navegador, é o objeto global, ou seja, o objeto raiz, em um ambiente de navegador, contendo propriedades e métodos para manipular a janela e acessar outros recursos, como o document, o history, os boxes, o console, toda a parte de navegação. Lembrando que é em ambiente de navegador. Se fosse no Node.js, seria outra história. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.